forneca é aquele cidadão que fornece, que vende as drogas. Qual é o seu parecer? Mas antes disto é preciso a gente esclarecer a nossa opinião pública. É preciso a gente esclarecer a nossa opinião pública. Em Moçambique nós temos, por exemplo, a Lei 41/97, 18 de novembro, e também a Lei 3/97, de 13 de março, que define e estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, percussões perpetrados por outras substâncias com efeitos similares. Então, Moçambique, nessa altura, criou o Gabinete Central de Prevenção e Combates à Droga. O objetivo da criação exatamente deste gabinete visava exatamente combater o nível da proliferação da droga. Veja, dizia que na primeira intervenção nós falávamos da droga de forma específica, não, de forma geral, mas que nós precisamos de trazer este assunto de forma específica, neste caso Moçambique, e em zonas bastante já conhecidas. O caso daqui, da Mafalala, de Goto, na cidade da Beira, daqui, da zona militar, e demais outros sítios, e também das chamadas bocas de fumos, que são locais onde são vendidas exatamente essas drogas, por sua vez, zonas que é do conhecimento, primeiro, dos chefes de quarteirões, porque alguém não pode vender droga numa determinada zona sem que o chefe do quarteirão tenha de facto conhecimento, mas que o próprio chefe do quarteirão não tem medo de denunciar o infrator por temer de facto as represálias. 2, nós já assistimos nos nossos bairros de indivíduos que vendem drogas, que também é do conhecimento da própria polícia da República, em algumas ocasiões vão lá, mas que os indivíduos estão de facto no sítio. Eu já assisti vários casos de indivíduos que estão sendo levados porque vendem drogas, não é? Porque são consumidores de drogas, depois meia volta esses indivíduos depois são deixados aí à deriva e continuam de facto a praticar essas atividades. Para o caso de Moçambique, o cannabis sativa, quem usa é crime, mas podemos trazer este assunto fazendo a comparação de alguns países da região que acabaram legalizando a cannabis sativa para efeitos medicinais, não é? Mas para o caso de Moçambique, de forma geral, nós vamos encontrando, porque, por outro lado, marijuana é uma planta que no nosso solo moçambicano ela desenvolve com grande magnitude. Eu conheço zonas no norte, no centro de Moçambique, onde há grandes plantações exatamente de marijuana, suruma, vulgo suruma ou cannabis sativa, não é? Que são bolsas de grande magnitude. Daí que muita gente praticam isto como a atividade rentável, não é? Mas que, por outro lado, nós temos a nossa legislação que proíbe, que pune as pessoas que de facto praticam. Daí que, de forma geral, nós vamos nos apercebendo que de cada dia que passa, a juventude, a maioria parte da juventude tenta de facto abarcar-se exatamente nesta coisa de droga, sobretudo a suruma, o cannabis sativa. E nós vamos ver reportagem todos os dias de indivíduos que vendem os chamados bolinhos, não é? Segundo demonstram as imagens que estão sendo exibidas agora pela TTV. E também, se nós tivéssemos de facto uma rigorosidade, vamos já perceber que muitas casas, eu já deparei na cidade, na província do Maputo, de residências que têm esta planta. E quem está a usar a planta, por sua vez, é o dono da casa. Quem usa a planta são os filhos. E por outro lado... Não para a venda como tal, é para o consumo próprio. Fazem isso. Logicamente, mas nós temos que olhar isto como droga proibido no nosso país. Existem algumas coisas que muitas das vezes, quando nós queremos debater na opinião pública,
não é? Precisamos de trazer consigo aquilo que são as vantagens e desvantagens. Olha, eu, João Massango, já disse num dos debates que Moçambique precisa, em algumas ocasiões, de legalizar a cannabis para efeitos medicinais. Para efeitos medicinais? Para efeitos, atenção, para efeitos medicinais, porque isto é uma droga que cura muitas doenças, mas cujo seu consumo tinha que ser autorizado por um médico. Não é termos uma casa que vende, mas não é exatamente aquilo que está acontecendo no meu país. As pessoas usam esta droga para praticarem crimes, usam esta droga para deixarem de ter medo, não é? Quando fuma ou quando usa, a fobia desaparece em pessoas e elas praticam ações que muitas das vezes pode ter, posso assim dizer, desses jovens que vocês já mostram todos os dias em televisões, com efeitos sobre os estupefacientes, que muitas das vezes não traduz para o seu próprio crescimento, porque a droga em nenhum momento ela foi de facto bom, não é para... Mas pronto, precisamos de nos aperceber que a droga em toda parte do mundo é ela que gera, que movimenta muitos dinheiros. Daí que Moçambique também, por esta particularidade que nós temos, que todo mundo sabe, da ausência do emprego, da falta do emprego, de muitos jovens sem oportunidades, na sua maioria acabam se enveredando exatamente por este caminho de droga, ou vão bebendo chivochongos, aquelas bebidas secas, ou vão usando de facto cannabis ativo, mas que por outro mas lado... é para aí eu não quero chegar, porque se estamos aqui a dizer que algumas pessoas usam a droga para depois satisfazer, despertar aquela coragem que não tinham para poderem cometer alguns crimes, e estamos aqui a dizer que o culpado, ou o que cria, ou que dá essa coragem, essa força, é a droga, no caso, marijuana. Agora, se depois trazemos aqui os ditos chivochongos, bebidas espirituosas, que os nossos irmãos têm consumido e por sua vez também ganham coragem para fazer ou para cometer esse tipo de crime. Estamos aqui a dizer que ambas são drogas. No caso, estamos a dizer que uma coisa é droga, outra coisa é bebida espirituosa, mas tudo cria aqui, cria cientificamente, se a memória não me atrasoa, cria complicações mentais ou alterações no funcionamento normal do ser humano. Então, nessa ordem de ideias, podemos considerar também chivochongo, ou dito chivochongo, como disse na gíria popular, bebidas espirituosas, como droga. E se podemos considerar como uma droga no verdadeiro sentido, na linguagem terra-terra, por que um é proibido vender e o outro tipo de droga não é proibido vender? É preciso a gente esclarecer a opinião pública. Sabe que Coca-Cola é droga? Porque uma das componentes que entra lá é cocaína, Coca-Cola. Quando você ingerir Coca-Cola de forma exagerada, você até pode ficar drogado. Cerveja é droga, não é? Porque a pessoa fica embriagado, porque contém de facto alguns teores de droga. Todo tipo de bebidas que altera a composição física humana, elas são dadas, estão exatamente na lista de drogas, porque elas alteram de facto o comportamento humano. Os psicólogos defendem exatamente muito isso, daquelas composições químicas que alteram a composição psíquica de certos indivíduos, drogas. Depois temos as drogas declaradas. Não, as drogas declaradas como, por exemplo, a marijuana, estamos a falar de cannabis sativa ou suruma. Temos outros tipos de drogas. Também existem cartéis que produzem através de marijuana. Você sabe que marijuana depois ela é o produto mãe para a produção, por exemplo, de cocaína. É feita exatamente nisto. Eu tive a ocasião de assistir uma reportagem no Brasil de indivíduos que foram presos do grupo do Fuminho e de tantas outras pessoas que através de marijuana, das grandes plantações em fábricas produziam. É por essa razão, em toda a América Latina, por causa desta capacidade dos solos, elas de facto vão produzindo. Mas de uma forma geral, nós queremos falar
trazer esse assunto no nosso país, Moçambique, não é? Porque, na verdade, nós vimos muitos jovens. Eu peço seguro, filho de raciocínio. Carlos, pode me colocar aí o nosso número. As pessoas vamos debatendo, as pessoas vão ligando e para aqui, no caso, interagirmos, percebemos aqui dos moçambicanos qual é o parecer face ao uso e consumo de drogas e também em torno de alguns assuntos que ainda discutimos na edição de hoje. Falo também daquela situação da Igreja Velha Apostólica, aquela agitação, aquela guerra que parece que não termina. E coloca aí o nosso número, enquanto isso vou aqui analisando com João Massango este assunto, venda e consumo de drogas. Massango, uma questão mesmo em torno deste assunto. Estamos aqui a dizer que temos, no caso, vou dar exemplo daqui mesmo ao lado da tua televisão, Colômbia. Temos esse local que é conhecido como casa ou berço da droga, entre aspas, onde vende-se a droga. Será que esse conhecimento que o povo tem, a polícia ou quem de direito sabe que existe? E se a polícia sabe, o que é que está a fazer para estancar isso? O porquê que até hoje não se tem eliminado ou não se tem tirado essa fama de ser venda e consumo de droga nesse local? Olha, nós precisamos de olhar o nosso país. Você está-me a levar a um ponto em que nós precisamos de olhar o país, analisar o país. Por que é que Colômbia até hoje continua berço de droga na capital da República? Não é? Por que é que Colômbia, por que que Mafalala, por que que vários sítios que a Polícia da República tem um conhecimento que naqueles sítios vendem drogas? É por causa da rede, porque a rede é grande, a rede é bastante maior, que essa teia, para ser desmontada, o Estado precisa de fazer grandes investimentos. O investimento que o Estado pode fazer no sentido de desencorajar este assunto, não só é feito por um determinado grupo de indivíduos que vão lá para poder escoraçar, porque nós temos que ver quais são as pessoas que estão envolvidas a esses esquemas de drogas. Muitas das vezes a droga não é feita por meninos, aqueles indivíduos que vão ali são indivíduos de alta posse, não é de alta sociedade, que estão de facto envolvidos. Por quê? Porque droga gera dinheiro. Todo indivíduo que está envolvido em droga é rico. E há muita gente que enriqueceram no meu país, Moçambique, porque são eles os barões de droga. E para você poder, digamos, demolir a teia de droga, é preciso um grande trabalho. Colômbia, aqui ao lado da TTV. Por quê? Temos alguém em linhas. Eu peço seguro de raciocínio. Hora viva, bom dia. Alô? Bom dia, ilustre. Seu nome, de onde nos acompanha? Bom dia. Bom dia. Seu nome, de onde nos acompanha? Arnaldo. Arnaldo, eu peço que afaste um bocado da TV ou Bom dia, bom dia. afine um bocado o volume do seu televisor. Atende. Tá bem. O que tem a dizer sobre o assunto que estamos aqui a analisar? Já está a participar. Pode já ficar o seu parecer. Bem, eu acho que o assunto que tem a ver com as drogas, em Moçambique, esse problema não é fácil de se estancar, porque ela envolve muitas pessoas, e começando do topo até o mais menor. Porque se a gente analisar bem, como é possível um filho de um presidente e nem tem um ano de governação, mas essa pessoa já é rica, nunca trabalhou, não tem empresa, não temos história do pai como presidente ter alguma empresa que gere tanto dinheiro que os filhos podem ser ricos em menos de um ano. Quer dizer que... E esse assunto de dizerem que os polícias estão envolvidos, sim, eles estão envolvidos porque
não é que eles não conhecem ou não sabem esses sítios onde se vendem essas drogas. Eles conhecem, eles sabem, mas onde eles buscam a fonte e aumentar o seu salário. Então, esse é um problema que aqui em Moçambique nunca vai ser estancado se os nossos governantes não quererem estancar. Porque também, como disse o nosso painelista aí, é um negócio que gera muito dinheiro. Então, é nesse assunto, é nessa perspectiva que eles mantêm Moçambique como corredor para que eles possam se enriquecer na base disso. O lamentável é dos nossos filhos que também entram na onda consumindo as drogas, porque os nossos polícias não conseguem estancar aqueles pequenos sítios onde fuma-se ou onde se vende o vulgo marijuana. Então, eles também apanham um certo lugar onde eles também podem apanhar um dinheirozito, porque os grandes comem lá, nas drogas pesadas. Então, esses pequenos também comem nessas drogas pequenas, marijuana e outras drogas pequenas. E isso acaba prejudicando até os nossos próprios filhos. Não falando daquela droga maior que é consumida até por eles os grandes, porque a maioria das nossas festas aqui em Moçambique, elas são alimentadas na base dessas drogas. É lá onde se vende e se fuma essas drogas pesadas. Não falando daquelas drogas que depois passam como corredor aqui em Moçambique. Então, esse é um problema muito sério mesmo. Muito obrigado, irmão, pela sua participação e continue sempre ligado ao programa Diário do Povo. Agora, Massango, eu questionava mesmo sobre... Dizia aqui que os chefes ou os barões de drogas são pessoas intocáveis. São pessoas que praticamente têm influência e não é um qualquer... eu ia questionar, por exemplo, estamos a suponhar que suponhamos aqui que existem bairros onde se vende drogas. E é da jurisdição daquele posto policial ou daquela esquadra irem, agirem, fazerem a apreensão ou desmantelarem aquela quadrilha. E se não o fazem, a que se deve? É porque não tem autonomia de mexer com aquele barão? Olha, grande jornalista, é preciso perceber a lógica e a dinâmica de droga em toda parte do mundo, não é? Eu só quero trazer a memória coletiva do Pablo Escobar, o colombiano que ficou famoso, não é? Nesta coisa de droga. Alô? Bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia. Seu nome, de onde nos acompanha? Alô, bom dia. Seu nome, de onde nos acompanha? Alô, bom dia. Seu nome, de onde nos acompanha, ilustre? Bom dia, bom dia. Sim. E Gondola, Samuel. Já está a participar, irmão? Bom dia, bom dia. Estamos aqui com dificuldades de produção. Acho que será o nosso último... Sim? Samuel. Samuel, prossiga. Deixa ficar o seu parecer. Sim. Aqui... Produção, fechamos as linhas. Vamos aqui continuar com o debate com João Massango. Fechamos as linhas. Não foi possível aqui haver uma interação, uma comunicação saudável com o nosso telespectador Samuel. Mas não desista, amanhã poderemos muito bem discutir mais assuntos de interesse de todos os moçambicanos e terá a oportunidade de interagir conosco aqui do outro lado, que estamos muito ansiosos para ouvir o vosso parecer, saber de vocês qual é a análise que fazem sobre a atual situação do nosso país, os problemas que apoquentam a sociedade moçambicana. Massango, acredito que não perdeu o fio de raciocínio? Não, eu não perdi. Queria exatamente trazer, olhando como que as drogas ao nível global são de facto feitas. Eu vou trazer um dado bastante interessante. Na América Latina, nós conhecemos o regime do presidente Fidel Castro. Ele estava composto lá por indivíduos que acompanharam a sua governação desde a Revolução de Moncada, em 1959. Estava lá um general que era da confiança do presidente Fidel Castro. Estou a falar do general Ochoa. Este indivíduo apareceu nas grandes listas
de Drogas Internacional, que depois, mais tarde, o próprio presidente Fidel Castro teve que executá-lo, não é? Porque o nome dele constava lá, para dar a entender que as drogas ao nível global são assuntos, não é? E quem financiava todos os países da América Latina? É o Pablo Escobar. É o Pablo Escobar, não é? E nós temos, de facto, esses assuntos que muitas das vezes, a sua maioria, não só passa por passar, envolve também agentes do Estado, envolve alguns Estados que estão, de facto, coniventes nesta questão de droga. Estamos a falar do general Ochoa, um indivíduo de grande referência, amigo pessoal, não é? Mas porque podia afetar diretamente. Eu quero responder ao último telespectador, de filhos de dirigentes que são de facto envolvidos a drogas, não é? Ele teve que colocar a mão, executando. Mas se nós vamos, os americanos ao longo desse todo o tempo vinham investigando. Daí que nós tivemos o caso de Moçambique, este senhor daqui de baixo, o MBS, não é? Que fora não sai. Porque ele teve a fortuna que teve por causa da droga. Nós estamos a falar de indivíduos que enriqueceram por causa de droga, mas envolvendo também algumas pessoas, o próprio Estado. Não é possível no bairro onde nós vivemos, conhecermos uma casa que vende lá cannabis sativa. Quando forem 17 horas, nós vamos ver a concentração de jovens em todas as províncias do Maputo, em todas as cidades do país. Os jovens vão para aquela casa, vão comprando a cannabis, vão fumando, vão usando, vão se drogando, vão usando todos esses estupefacientes. Por que é que a polícia não vai lá buscar? E a polícia tem conhecimento de que num bairro X, porque, sabes, eu cheguei à conclusão que muitas das vezes nós gostamos de vilipendiar a nossa polícia. Esses indivíduos estão dotados de conhecimento da técnica da investigação invejável, que nós não precisamos de trazer indivíduos forenses de fora para vir investigar assuntos. É só investir exatamente naqueles jovens ali. É só investir exatamente na nossa capacidade interna, para eles poderem fazer de facto as melhores coisas. Mas nós encontramos um grande problema. O Estado moçambicano precisa de fazer grandes investimentos para terem pessoas incorruptíveis. Senhor jornalista, se você está bem na vida, por mais que eu queira lhe extorquir, você vai me mandar passear. Mas as pessoas são maleáveis à corrupção. Por quê? Porque muitas das vezes vão prendendo indivíduos na posse de cornos, de rinocerontes, na droga, de outras coisas que colocam em causa aquilo que estão envolvido em cenas de crimes, mas que muitas das vezes a pessoa que vai prender saiu em casa sem tomar chá. O traficante, antes de ser preso, diz a ele: estou a pedir um bocadinho, só tomar um chá, come alguma coisinha. Porque quando chegou lá encontrou que estava em condições. Acha que depois de você me dar de comer hambúrguer, bife, você vai me prender? Você vai ter que de facto usar outras coisas. Muitas das vezes nós temos acompanhado vários repórteres. É por essa razão que não desmantela uma falala. Mas uma falala é um sítio localizável de pessoas que quando você chega lá até pode olhar as pessoas de forma inocente, mas são aquelas pessoas que vendem droga. Quando você vai à Colômbia, e na Colômbia tem uma outra particularidade, porque é um bairro que reside os antigos combatentes, aqueles que libertaram este país, mas é o centro da venda, de manuseamento de droga vindo do norte, vindo de caminhões. Então, nós estamos a falar de um cenário bastante caricato, que o Estado moçambicano, de facto, precisa de envergar de forma tão grande para poder desencorajar, mas não se desencoraja as pessoas que devem combater esses que estão envolvidos em esquemas de droga num país com fragilidade. Equipe as suas pessoas e torna as pessoas incorruptíveis. E quando alguém chegar, ele não quer negociar. Não se negocia com
com traficantes de droga. Não pode se negociar com traficantes de droga. Mas a partir da altura em que nós abrimos um espaço para negociação com traficantes, então aí vai coisa. São quantos casos que nós ouvimos dos ex-comandantes gerais que diziam que estão de facto envolvidos em esquemas de coisa, porque o fulano X não podia ser mexido, porque sei lá que. Então, todas essas coisas são trazidas quando nós debatemos a questão de droga em Moçambique. É possível termos agentes incorruptíveis no nosso Moçambique, independentemente da força? Se é possível, é o que é necessário? Mas vamos já ter avançado aqui, que nós temos agentes que treinaram, alguns levaram um ano, outros mais, se formaram, têm técnicas e habilidades de estancar o crime. Mas o que está a acontecer é que há uma coisa que lhes prende. Existe algo que lhes faz não pôr em prática essas técnicas. É fome. É fome. É fome. Os nossos agentes são esfomeados. Na sua maioria, quando nós vivemos num estado que não paga devidamente, olha, ser polícia da República em outros cantos do mundo não é para qualquer pessoa. É para aquela pessoa que antes de ir treinar sentam com ele, lhe fazem um exame psicotécnico. O que te leva a você querer ser polícia? Por que você quer ser polícia? E vão sentando ali indivíduos a avaliar cada detalhe e dizer sim, este podem contarem conosco. Nós não podemos, na situação em que o nosso país, muita gente vai lá, e nós ouvimos da própria polícia que há infiltrados. Não sou eu a dizer, é a polícia. Que na polícia há infiltrados. São esses infiltrados que vão deixar, e quando prender o indivíduo na posse de droga, vão soltar. Não é? Porque o infiltrado em nenhum momento pensou na resolução de assuntos que beneficiam o Estado. Nós temos que prender a pessoa e temos que levar a barra da justiça. O tribunal tem que condenar e o indivíduo ser colocado para poder desencorajar. Mas isso passa por aquilo que eu disse. Vamos pagar melhor. Vamos pagar melhor os nossos jovens. Porque nós temos pessoas com capacidade. Eu, hoje, 2022, quando vejo esses senhores, esses jovens lá fora, eu tiro o chapéu. Porque são pessoas, primeiro, formadas do ponto de vista acadêmico. São pessoas treinadas do ponto de vista técnico. E são pessoas capacitadas do ponto de vista constitucional. Mas por que as pessoas deixam de lado a Constituição? Deixam de lado a deontologia profissional? Deixam de lado essas coisas? Fome. Porque essas pessoas não têm dinheiro. Nós precisamos de olhar em áreas sensíveis do Estado. Para concluir esse assunto, Mação, qual seria o valor ideal ou quais seriam as condições ideais para os nossos agentes? Fala no seu todo, não só PP, no caso, todas as forças de defesa e segurança do nosso país. Quais são as condições ideais que deviam aqui proporcionar? Nós nunca teremos agentes que honram o Estado a receber 7 mil. Porque esse dinheiro nem com ela faz a cesta básica. Dois, é preciso que nós criemos condições, aquilo que acontece lá do outro lado do mundo, em que quando alguém está em assuntos ou está integrado na área de defesa e segurança, nós temos que olhar para ele. Polícia, de qualquer tipo de especialidade, caro jornalista, não pode ter preocupações de chapa. Não pode ir trabalhar sabendo que em casa onde vive não tem comida. Ele não pode ter problema de dinheiro, de apanhar chapa. Que eu vou ter dificuldade porque eu vivo no Congolote, vivo em Godo, vivo em Espangar, para poder chegar à cidade. Eu tenho que, se calhar, só ter aquele 100, o único 100 meticais que tem, para sair de casa, depois fazer ligações. Nós, o Estado moçambicano, precisa de olhar esses indivíduos com muita responsabilidade. É por essa razão, a um dado momento no meu país, todo mundo queria entrar nas alfândegas. Todo mundo queria entrar na autoridade tributária. Por que as pessoas queriam ir lá? Porque todo mundo sabia que um alfandegário é aquele indivíduo que recebe bem. E as pessoas olhavam uma coisa, é que esse indivíduo é da alfândega, tem o melhor carro, tem a melhor casa. A nossa polícia também precisa de ter isso aí. Precisa de ter o melhor carro, precisa de ter a melhor casa,
precisa de ter um melhor salário. Para quê? Para que elas não sejam corruptíveis, para que elas não sejam maleáveis a qualquer coisinha que possa atrapalhar. Mas sabe por que eu digo isso? Porque em toda parte do mundo, os que movimentam drogas vão também ao lado com dinheiro. Ele até pode, você encontrar um indivíduo com drogas, os verdadeiros traficantes, está lá no carro com 3 milhões de dólares. Depois vamos prender o indivíduo em que ele exibe dinheiro. O dinheiro que você não tem. E a pessoa de facto cai. Mas eu isto não quero trazer fugindo exatamente daquilo que é o tema do dia. Tráfico de droga em Moçambique. Estamos a dizer que o Estado precisa de encorajar todos. Nós não podemos encorajar apenas até a faixa do comandante provincial, comandante distrital. Temos que olhar os operativos. Aqueles indivíduos estão lá. Não é que quando esses indivíduos estiverem bem, não há nenhum foco de droga que em Moçambique poderá de facto existir, porque eles vão ir lá buscar. Quando saber que no sítio X há droga, vão ir lá buscar. Também porque a polícia, as outras unidades trabalham com a inteligência, sabem que o fulano X é coisa, vão ir lá buscar. O tráfico de armas, vão ir lá buscar. Os tráficos de rinoceronte, esses que andam a bater os nossos bichos, vão ir lá buscar. Por que é que todos os dias no aeroporto internacional de Mavalane as pessoas estão presas lá porque são tráficos? Por que que nas residências em vários sítios este assunto desde 1975 não acaba e não há estratégia para poder se combater quando nós prendemos todos os dias? Daí, de facto, o grande resultado. Considerações finais, Massamo, estamos mesmo em poucos minutos, mesmo poucos segundos. Não, eu o que gostaria de dizer era encorajar a nossa polícia da República. Espero que eles estejam, de facto, a acompanhar este debate que nós precisamos, sobretudo aquelas pessoas que têm a responsabilidade de dirigir este Estado. Vamos olhar esta área e dar aquilo que é do melhor, para que elas, de facto, não sejam maleáveis a questões de corrupção, porque a corrupção é um mal que se enraizou na nossa sociedade e ela poderá ser combatida quando nós tivermos indivíduos que têm o melhor, a partir da comida em casa, da roupa que veste, a forma de andar, a sua própria postura como pessoa. E muito obrigado. Nós agradecemos. Carlos, coloque-me aí a imagem do militar a dançar. Eu quero fechar o programa mesmo. Coloque-me aí a imagem do militar aí a consumir bebidas. Eu quero fechar o programa. Receba aqui algumas mensagens dos nossos internados. Temos aí a imagem do militar aí num ambiente com bebida na mão. Que é isso? Carregue-me aí a imagem, Carlos. É consigo.